Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso mini curso, nossa quarta aula, e hoje nós vamos fazer a locação não, né? O dimensionamento e toda a parte interna do nosso cômodo, né? Vamos fazer aqui do primeiro pavimento, tá? E aí depois a gente dá continuidade. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar primeiro o nosso lavabo, tá? Então, nosso lavabo só tem água fria, não tem água quente. Então, o que nós vamos fazer? Aba lançamento. A gente já está com todo mundo aqui. Então, antes de fazer isso também, deixa eu dar uma breve explicação aqui. A gente tem aqui as abas, né? Desenho. Então, aqui todas as abas que a gente desenhar, para a gente medir, offset e tal. Medir aqui, só clicar aqui, clica num ponto, é igual ao AutoCAD mesmo, né? Você clica num ponto, clica no outro, e aí ele vai te dar aqui, ó, distância em X, distância em Y e distância em Z. Ou seja, eu percorri 15 centímetros no eixo X, nada no eixo Y e nada no eixo Z, e o meu ângulo foi de 0. Então, se agora eu quiser pegar esse ponto para cá, ó, ele vai me dar que eu percorri 22 centímetros em X, ou seja, desse ponto em linha reta para cá, eu tenho 22 centímetros. E a altura desse ponto até esse ponto, eu tenho 15 centímetros. Com um ângulo de 34 graus e 28 minutos. E o parcial seria o quê? A linha daqui até aqui, tá? Então, eu tenho isso aí. Bom, aqui por enquanto é só a parte de desenho. A gente pode desenhar alguma coisa aqui, colocar uma linha ou outra, ou então fazer dentro da própria referência, mas a nossa referência a gente já trabalhou lá no CAD, então a gente não precisa de trabalhar ela novamente aqui. Por isso que eu gosto de trabalhar no CAD, porque aqui é mais demorado para fazer, tá? Então aqui é só se por acaso você não fez as coisas lá no CAD e veio para cá. As nossas cotas aqui, por enquanto a gente não vai precisar usar. Nossos lançamentos, né? O que eu tenho aqui na aba lançamento? Rede, eu escolho ela, o que eu vou fazer? Água quente, água fria ou alimentação, altura dos pontos. Aqui é o diâmetro e o tipo de tubo que eu vou ter, se é um tubo de aço, carbono, se é o tubo de cobre, se é o CPVC, Aquaterm, se é o PPR, Tigre Fire. Então aqui você escolhe o tipo de tubo, né? E também o diâmetro dele. Como eu estou trabalhando com a água fria aqui, ó, então PVC rígido soldável, que é aquele marronzinho. O de rosca é o branco, que a gente tem que fazer rosca nele. Então aqui o soldável tem os diâmetros aqui, você pode clicar e ele vai mudar aqui. Aqui peça de utilização, registros, hidrômetros, curvas de transposição, tomadas de água, local para onde a gente copiar a coluna, que vai ser muito importante para a gente, posicionamento das colunas, que a gente vai ver agora também, e uma visão 3D do nosso projeto que ele está sendo visto ali. Aqui a gente tem dimensionar peças pendentes. Quando a gente faz todo o processamento e ficou alguma coisa pendente, a gente tem que vir aqui verificar, tá? Definir peças, às vezes a gente precisa fazer um lançamento manual, que não tem o automático, aqui a gente faz ele manual, depois a gente define as peças. Gerenciamento de peças, né? Para a gente gerenciar as nossas conexões. Quando ele fala em peças, são as nossas conexões, tá? Processar, recalcular tudo ali, dimensionar os condutos, verificamento de diâmetro, e aqui a parte das tabelas, onde ele insere materiais, lista de materiais, legendas, as legendas com indicação, símbolos e a lista detalhada, tá bom? E aqui o nosso isométrico e os nossos detalhes, tá bom? Então, para nós iniciarmos, o que a gente precisa de vir? Vamos vir aqui na aba lançamento e aí vamos colocar as nossas colunas, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, veja que é coluna de água fria 5, que eu já tinha definido no CAD, né? Coluna de água fria 3, coluna de água fria
4. Por que disso? Porque eu, lá no CAD, eu renomeei ela para iniciar no segundo pavimento. Se eu clicar aqui no segundo pavimento, ó, vocês vão ver que a minha coluna de água fria está como 1 no segundo, e segundo também está a coluna de água quente. Por que eu fiz isso? Para renomear e ficar bonito, tá? Mas isso aí depende de cada um de vocês. Como a gente vai iniciar aqui, eu vou vir aqui, vou colocar aqui, definir esse ponto do meio, deixar a minha coluna aqui. Observe que ele colocou 32. Por que ele colocou 32? Porque eu tinha deixado aqui 32, tá? Eu vou deixar 32 aqui só para vocês verem, tá? Vou definir esse aqui, esse outro também. Ótimo. Se por acaso quiser alterar ele, pode dar 2 cliques e colocar aqui como 4, dá Enter e ele vai mudar, tá? Eu só vou deixar esse aqui de eles de 32 para vocês verem que o programa calcula, tá? Depois disso aqui, eu preciso de vir na aba Operação e fazer um detalhe dele, tá? Então vamos colocar um detalhe isométrico aqui. Vou clicar aqui, ó. Vou clicar nesse ponto e vou levar ele até aqui e depois vou puxar ele aqui para cima. Puxei ele até aqui. E aqui eu defino o eixo de rotação dele, tá? Então eu vou clicar aqui no 30 graus. Ótimo, definiu o eixo de rotação e eu tenho o meu detalhe isométrico. Então, para eu iniciar, assim, para eu fazer o meu detalhamento, eu tenho que entrar nesse detalhe isométrico. Tá? Então eu entro dentro do detalhe isométrico, 2 cliques, e aí agora eu tenho aqui a minha coluna. Olha, uma coisa que eu não observei, que eu fiz lá, tá vendo? Que ele tá no chão, tá no piso. Então, esse lançamento, ele não deve ser no piso, ele deve ser lá em cima, no teto, né? E não no piso. E por que isso aconteceu? Se eu clicar aqui, ó, no X, ele vai fechar só essa parte aqui. Quando eu fiz essa... Vou deletar ela aqui e fazer de novo. Quando eu fiz esse lançamento, tá vendo que ele estava aqui no 0, a altura? Eu não defini a altura. Então, eu vou definir a altura aqui como 3,10. Por que 3,10? Que é a minha altura lá máxima, que é o meu pé direito de 3 metros, mais os 10 centímetros. Então, 3,10. Então, venho aqui, vou fazer um lançamento. Vou clicar aqui e vou colocar ele aqui novamente. Opa. Clique. Aí. Ótimo. Agora, se vocês entrarem aqui, vocês vão ver que ele vai estar lá em cima, ó, na altura correta. Só que este daqui eu também fiz errado, não fiz? Então, eu vou mudar ele de uma forma diferente. Eu vou selecionar ele, vou vir aqui embaixo, nas propriedades dele. Tá vendo que o meu Z aqui, ó, a minha posição está em 0, que é o meu lançamento? Vou mudar aqui para 310 e vou dar Enter. E aí ele vai subir e vai estar lá na altura correta, tá bom? Então, as duas formas de mudar. Então, vamos lá. Essa linha aqui, se eu quiser apagar ela, depois eu apago lá dentro. Vou explicar para vocês como faz, tá bom? Vamos lá, agora vamos fazer o lançamento, né? Então, aba lançamento, se você entrou no detalhamento aqui isométrico, vai aparecer essa parte de lançamento hidráulico. Então, primeiro vocês vão definir, é água fria com válvula, com vaso sanitário com válvula, água fria e água quente com válvula. Beleza, aqui eu tenho água fria somente, eu não vou ter válvula, porque aqui vai ser caixa acoplada. Ferro fundido ou rígido soldável? Rígido soldável. Água quente? Nenhum, porque eu não defini água quente aqui em cima. Qual que vai ser o ambiente? Que ambiente é esse? É um banheiro? É uma área de serviço? É uma cozinha? Não, é um banheiro. Qual que é o tipo de misturador? Não tem, porque não tem água fria. Registro geral. Tem ou não tem? Tem. Quero o registro geral, sim. Importante que todos os cômodos tenham o seu próprio registro geral. Por quê? Imagine que... Eu vou voltar aqui para explicar. Imagine que eu tenho esses dois ambientes, área de serviço e lavabo.
e eu coloco só um registro geral, tá? Só coloco só aqui, ou só na área de serviço, independente. Ah, eu vou colocar só na área de serviço, que aqui eu não quero ele aqui. Beleza, se eu coloquei só na área de serviço, vamos supor que o seu banheiro estragou no sábado. Então, sábado à tarde, depois do almoço, o seu banheiro começou a furar, a vazar. Estourou um tubo, sei lá, você foi pendurar uma prateleira na parede, acertou um cano com uma furadeira. E aí você tem que quebrar, tem que mudar, é sábado, já não tem quase nada aberto mais, ou então você não sabe fazer e tem que chamar um carinha para fazer e ele só vai vir na segunda. E aí você precisa de fechar o registro. Aí você fecha o registro daqui. Só que você tem que lavar roupa para trabalhar na segunda-feira. E aí, como é que faz? Você vai ficar sem água? Aqui, porque você fechou um para atender o lavabo, mas também fechou a área de serviço. Então, por essas situações, que é importante ter um registro para cada ambiente. Tá ok? Então, vamos entrar novamente aqui no nosso lavabo, né? A gente já estava configurando água fria, rígido, nenhum, banheiro e registro com. E aí aqui a gente define a posição do meu registro. Você quer um registro alto ou um registro baixo? Os registros baixos, eles são utilizados para a gente esconder os registros. Por exemplo, aí eu não quero o registro aparecendo, então eu vou deixar ele baixo. Mas esse registro que eu vou colocar ele na prumada que está descendo. Se a minha prumada ela desce aqui, então o meu registro ele vai ficar nessa coluna, tá? Se você quiser esconder o registro e deixar ele baixo, ele não pode descer desse lado esquerdo. Ele tem que descer aqui do lado direito, descendo próximo ao lavatório, e você vai esconder ele embaixo do armário do lavatório. Então, por isso que aqui tem registro alto e registro baixo. No nosso caso, eu vou fazer ele como registro alto. E agora eu vou fazer um lançamento. Clico no lançamento e aí ele me dá algumas opções. O que você quer lançar aqui? Você quer lançar 2 mictórios e 4 lavatórios e 2 vasos sanitários? Não. Eu quero lançar o quê? Eu quero lançar um vaso, uma ducha, um lavatório e um registro. Então eu vou procurar aqui, ó, lavatório, chuveiro não, lavatório, vaso, ducha e registro. E aí já falo, ó, lavatório vai estar 60 centímetros, o vaso vai estar 15 centímetros, a ducha vai estar 30 centímetros e o registro ele vai ser colocado na altura padrão dele, que é 1,80. Bom, clico nele e aí eu vou vir aqui. Observem que agora é igual ao AutoCAD, tá? Estabeleça um perímetro inicial. Então, você vai estabelecer um perímetro. Então, você vai clicar aqui nas linhas internas do meu cômodo. Então, clico aqui, aqui, aqui e fecho lá. Dou Enter. Beleza, estabeleceu o perímetro. Mesmo que tenha ficado um pouquinho errado aqui, essa primeira linha aqui ficou certa. Agora, você vai dar um deslocamento. Qual que vai ser o deslocamento? Vai ser de 5 centímetros. Vou clicar aqui na projeção paralela. 5, Enter. Perímetro. Lado do deslocamento. Para qual lado você quer que desloque essa parede? Para dentro do cômodo ou para dentro do cômodo ou para dentro da parede? Eu quero que desloque para dentro da parede. Isso aqui, o que ele está falando? Ó, dessa linha da parede que está aqui, você vai colocar a sua tubulação 5 centímetros para dentro. E 5 centímetros vai ser o eixo da tubulação. Então, daqui para lá, 5 centímetros vai ser o eixo da tubulação. Se eu clicar para o lado de cá, vai pegar dessa linha, desse perímetro todo, e ele vai fazer o lançamento para dentro. Mas se for para dentro, ele vai ficar exposto, correto? Concordam? Então, o que eu vou clicar aqui do lado de trás? Beleza. Opa. Calma aí, vamos começar de novo, porque me embolei todo aqui. Vamos lá, ó. Clico aqui. Vou pegar as minhas referências. Vou tirar isso daqui, né? Porque isso aqui atrapalha toda hora. Então, vamos lá, ó. Tem tanta coisa aqui, gente, vocês não têm ideia. Ó,
E fechou. Beleza. Enter. Lado de deslocamento, para dentro. Cliquei aqui para dentro. Distância, 5. Enter. Aí ele deslocou para dentro. Primeiro ponto. Posição da coluna de água fria, ou a sua referência. Ou você vai clicar na coluna de água fria lá em cima, ou vai clicar na sua referência. Qual que é a minha referência? É esse círculo que eu coloquei aqui, tá? Ou você vai vir aqui e vai clicar na coluna de água fria. Eu clico sempre na coluna de água fria, tá bom? Deseja mudar o ponto para a coordenada atual de 310? Ou seja, que essa coluna fique lá em cima? Não. Registro de água fria no esquema definido. Aonde que você quer que ele esteja? Eu quero que ele esteja aqui, ó. Então eu posso clicar aqui, que toda vez que eu clicar aqui, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar esse alinhamento que eu coloquei aqui, dos 5 centímetros. Então eu vou clicar aqui e ele vai colocar o registro aqui para mim. Agora, componentes. Lavatório. Aonde que está o lavatório? Meu lavatório está aqui, ó. Só que observem, se eu clicar aqui, ele vai colocar ele nesse alinhamento. Se eu clicar no centro, ele vai colocar o ponto de água no alinhamento do centro. Gente, não é correto a gente clicar no meio e colocar o ponto no meio. O ponto tem que estar nos dois lados. Por quê? O meio, o centro, né, vai ser para a gente colocar a tubulação de esgoto, tá bom? E aí, se tiver água quente, a gente vai colocar água quente do lado esquerdo e água fria do lado direito. Por isso que a minha setinha está desse lado aqui. Então, vou clicar aqui. Segundo ponto que ele está pedindo, vaso sanitário com caixa acoplada. Aonde que vai ser? Desse lado ou desse lado? Vai ser aqui, ó, tá vendo? Lado esquerdo. Então, eu vou clicar nesse ponto aqui. E, por último, a ducha higiênica que eu vou clicar aqui. E aí ele vai fazer aqui para mim, ó. Ele fez a coluna de água fria, desceu, achou o registro, desceu, arrumou, colocou um T aqui, que distribuiu para o meu vaso sanitário, foi para cá, foi para a minha ducha higiênica, foi para cá e foi para o meu lavatório. E tá ótimo, tá completinho o meu isométrico. Já tá pronto para colocar na prancha. Agora, só para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou pegar um 3D dele aqui, só para a gente ver como tá ficando, ó. Olha aí que bacana. As tubulações todas sendo inseridas aí, muito legal. E até aqui, que é o segundo pavimento. Então, desceu, teve o meu registro, depois desceu no joelho, foi aqui para o vaso, um T de novo, tem um joelho de rosca aqui para a minha ducha e depois foi lá para o meu lavatório, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que estejam entendendo. Qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, que eu vou responder todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigado e até mais.